Amém, irmãos? Abra a Bíblia de vocês. Boa noite, igreja, mais uma vez. Graça e paz a todos os irmãos. Abram a Bíblia de vocês em Atos 3, como o pastor Endo já pediu aí, mas para quem chegou agora, quem está sem a Bíblia, levante a mão para receber uma Bíblia para acompanhar o culto, que é muito importante você conferir dentro da palavra, porque a palavra ela precisa ser guardada no coração. Glória a Deus. Mais uma vez feche seus olhos, vamos pedir ao Senhor, Senhor nosso Deus, que nos ensina a caminhar, o nosso Deus que ilumina nossas mentes, para que haja despertamento do Espírito, vivificados nossos espíritos pela fé em Cristo. E a partir desse momento o Senhor começa a transformar, o Senhor começa a nos ensinar o padrão excelente, porque Jesus era um ser humano excelente aos olhos de Deus. Jesus Cristo não teve pecado, meu Pai, e a igreja deve imitar Cristo. A igreja deve receber o Espírito de Cristo, essa dedicação a Deus, essa aproximação de Deus em espírito, essa aproximação de Deus de todo o coração, é a verdadeira prática do culto, porque a adoração tem que ser com sentimento profundo, a adoração tem que ser uma dedicação total com a mente. Por isso nesse momento eu elevo a minha mente, toda a minha inteligência é rendida ao Senhor, todos os meus sentimentos são rendidos ao meu Deus. Toda a igreja está nesse mesmo propósito, Pai, te adorar em espírito e em verdade, te amar de todo o coração, com todas as forças, com todo o entendimento, com todo o sentimento. A nossa expressão seja sincera, coração sincero. Meu Deus, louvado seja. Venha investir, venha nos envolver com teu Espírito, com a tua virtude poderosa, transformadora. A igreja receba o Espírito Santo, para que cada um aqui possa realizar e viver no sobrenatural. Sinais e maravilhas aconteçam a partir de hoje, pela atitude espiritual dessa mulher, porque ela recebeu o alimento espiritual. Toda a igreja diga: meu Deus me deu o alimento espiritual. A palavra que sai da boca do Senhor alimente a minha alma, fortaleça o meu espírito, me ilumine para que eu saiba o que eu devo fazer, para que eu saiba e creia no sobrenatural de Deus, porque aquilo que antes não acontecia, agora vai acontecer, porque eu criei, porque eu falei, porque eu profetizei, vai acontecer. A palavra me foi dada, me foi revelada, e eu criei, por isso falei, e vai acontecer. Deus é fiel, Deus é poderoso. Haja paz, haja alegria, haja transformação, pelo poder do Espírito Santo. Digam amém. Irmãos, Jesus ele disse que se a igreja cresce, ela faria obras maiores. Amém? Será que você tem essa fé?
Porque eu vejo que se não houver fé, eu não vou poder fazer muita coisa. Se eu não tiver fé, eu não vou experimentar o poder de Deus. Eu vou continuar um religioso comum. Amém? É por isso que tem muita gente que continua na miséria espiritual. O que é a miséria espiritual? É você não sentir dentro de você uma certeza, não ter dentro de você uma esperança, não ter dentro de você uma expectativa de que as coisas vão mudar. Glória a Deus. A gente tem vivido na mesmice da impossibilidade. Nós não temos visto mudanças. Nós não temos alegria nos nossos dias. Nós entramos, irmãos, numa rotina, uma vida rotineira, que todo dia é o quê? A mesma coisa. E essa é a grande doença da alma, quando existe essa paralisia. Quando você não acorda com a expectativa, com um plano novo, com um sonho, tanto na sua vida material, quanto na sua vida espiritual, tanto na sua vida profissional, quanto na sua vida familiar, mas também na sua vida espiritual. As coisas não podem continuar como eram antes. É isso que vocês têm que entender. Pastor, agora eu tenho o poder de quem? Agora eu tenho Cristo na minha vida. Sim ou não? Vocês agora têm Cristo na vida de vocês. Vocês agora podem pedir. Vocês agora podem pedir com certeza. Vocês podem continuar pedindo. Vocês podem continuar insistindo. Porque tem que acontecer alguma coisa, gente. Senão nós estamos aqui em vão. Senão nós estamos num grupo de quê? De consolação humana. Não, mas não era isso que Jesus queria. Jesus veio para estabelecer um divisor de águas, o antes e o quê? E o depois. Existe uma igreja antes de Cristo e existe uma igreja depois de Cristo. Graças a Deus nós nascemos no tempo da nova aliança. Ainda bem que eu não nasci junto com o povo do deserto. Ainda bem que eu nasci tendo no meu tempo já as revelações. E olha, irmãos, que apesar das revelações estarem abertas, dos mistérios de Deus terem sido revelados, eu ainda demorei para conhecer. Glória a Deus. E muitas vezes a gente entra na igreja e continua na mesmice, continua sem experimentar o poder de Deus, como nós cantamos nessa canção. Nós vivemos na tradição, nós vivemos no costume da religião, mas eu pergunto, vai continuar tudo a mesma coisa depois de você ter conhecido Cristo? Porque se você conheceu Cristo de fato, de verdade, se você creu em Cristo, você vai poder fazer obras grandes. Você vai poder acreditar em mudança. Se você creu em Cristo, você vai olhar o problema da sua filha, vai olhar o problema da sua mãe, vai olhar o problema do seu padrasto, vai olhar a crise na sua família, e você vai dizer assim: eu não aceito, e eu quero transformação, eu quero mudança, em nome de quem? Em nome de Jesus, e vai acontecer. Quem crê que vai acontecer, diga glória a Deus.
Você vai dizer assim: eu vejo a glória de Deus. Deus vai trazer à existência algo que não existe na minha vida, algo que eu preciso, mas que não existe. O que você precisa? É paz. O que você precisa? É transformação. Você precisa de restauração. Você precisa de cura. Você precisa de um milagre. Vai acontecer em nome de Jesus. As obras de Cristo vão continuar através de você e vão acontecer na sua vida. Esse é o novo pensamento, irmãos. Esse é o novo pensamento. A igreja do Velho Testamento era uma igreja que estava baseada em mandamentos. Era uma igreja constituída de obras para a salvação. E Deus graciosamente, Ele estabelece uma nova dispensação, que é a salvação pela fé. Uma coisa é a obra, isso ficou para trás. Hoje nós precisamos de quê? Nós precisamos de quê? De fé. Naquele tempo, irmãos, naquele tempo do judaísmo, naquele tempo dos fariseus, eles precisavam tirar uma foto dando uma esmola para mostrar que eles eram santos. Amém? Na porta do templo, nas portas do templo, melhor dizendo, que eram várias portas, eram várias entradas, uma entrada para as mulheres, uma entrada para os gentios, uma entrada para os israelitas, uma entrada para os fariseus. Amém? E na porta do templo ficavam ali os coxos, os mendigos, as pessoas buscando ajuda material. Por quê? Porque uma das virtudes do religioso era dar o quê? Dar esmola. Era um suprimento, o quê? Material. Era um suprimento material. Era o costume de frequentar a igreja. Olhe para mim. No passado existia o costume, a tradição estabelecida pela lei, de você frequentar o quê? Frequentar o templo, a sinagoga. Eu vou lá para ouvir a palavra. Eu vou lá para aprender a lei de Moisés. Eu vou lá porque o judaísmo estabeleceu os horários de oração. Hoje é a oração das mulheres. Hoje é a reunião dos homens. Não é assim? Aí eu vou. Né, pastor Henrique? Mas tudo isso, irmãos, de uma forma humana. Sem aproximação de quem? Sem aproximação de Deus. Jesus ele deixou claro para a mulher samaritana: o problema não está no lugar da adoração. O segredo não é o lugar da adoração. Olhe para mim, levante a cabeça, por favor. O segredo não é o lugar da adoração, mas o segredo é a expressão de sentimento na adoração. O segredo é a entrega, a aproximação de Deus em espírito e o quê? De todo o quê? Adorar a Deus de todo o coração. Amar ao Senhor é aproximar-se de Deus, irmãos. E quando a pessoa se aproxima de Deus, ela é santificada. Quando a pessoa se aproxima de Deus, ela recebe o Espírito de Deus. E foi isso que Jesus deixou muito claro. Tem gente que vem na igreja, mas não se aproxima de quem? O que acontecia na porta do templo. O mendigo ficava ali, e estava ali desde o dia que ele se tornou uma pessoa, um homem. Ele foi carregado, ele era carregado todo dia e colocado na porta do templo.
E o templo era frequentado por quantas pessoas? Muitas. Mas essas pessoas não conheciam o poder de quem? O poder de transformar as coisas. As coisas continuavam como era o quê? Como era antes. Aí eu estou perguntando se o que era antes na sua vida continua. Vocês estão entendendo? Amém? Por quê, pastor? Porque já chegou um tempo novo. Já chegou um tempo em que se cremos em Cristo, poderemos mudar. Se cremos em Cristo e temos fé, minha filha, nós podemos mudar. A sua vida pode mudar, a vida da sua mãezinha pode mudar, a vida do seu pai pode mudar, a vida da sua avó pode mudar, a vida de todo mundo pode mudar. Mas nós temos que crer em quem? Em Cristo como Salvador. Não é a religião, irmãos. Existia uma religião judaica. Jesus estabelece uma verdadeira adoração. Jesus estabelece uma aproximação a um Deus misericordioso, a um Deus de compaixão, como o pastor Endo pregou aqui no último culto. Cristo vem ao encontro daquela mulher que estava na porta da cidade, saindo em direção ao cemitério. A palavra diz que Jesus encontra os discípulos, a multidão que acompanhava Jesus, encontra com a viúva, com o falecido e com uma multidão que acompanhava a viúva. Mas a palavra diz que Jesus foi movido de íntima o quê? De íntima compaixão por aquela mulher. Jesus teve pena. Aquela mulher não conhecia a salvação. Nós estamos no tempo da salvação. Vocês, se crerem de fato e de verdade, vocês poderão não somente receber, mas poderão dar. De graça receber, de graça o quê? De graça dai. Jesus disse: a autoridade me foi dada, toda a autoridade me foi dada, e eu vos envio. A grande comissão foi enviada com uma autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e contra todo o poder do inimigo, irmãos. A grande comissão saiu com autoridade para destruir as obras do diabo. E existem muitas obras do diabo antigas na vida de muitos que se dizem cristãos. Amém? A palavra diz que 2 discípulos de Jesus foram no templo dos judeus. 2 discípulos de Jesus acompanhavam ainda a tradição judaica de oração 3 vezes no templo. Amém? A palavra diz que eles foram no templo orar. Glória a Deus. Eles foram no templo, irmãos, mas eles não estavam no tempo do templo. O nosso tempo é um tempo novo. O nosso templo não é mais o templo da tradição. O nosso templo é espiritual agora. O nosso templo é o nosso próprio quê? Coração aproximado em comunhão com quem? Com quem? Com Deus. É isso que você tem que ter. Pastor, estou vindo na igreja, mas você tem que se aproximar de quem? Nós nos reunimos aqui para adorar, para formar a igreja. A igreja não é o templo de pedras. Ficou claro que Deus não habita no templo de pedra, apesar do templo de pedra ainda ser idolatrado pela religião. Mas os verdadeiros adoradores sabem que o que forma a igreja são as almas que frequentam a igreja. A reunião é para quê, pastor? A reunião é para que a gente se aproxime de Deus. A reunião é para que nós venhamos a nos fortalecer. A preocupação nossa realmente é estarmos aqui, irmãos. Mas tem muita gente que não quer saber.
só vem na igreja dia de domingo, só vem na igreja quando quer, só vem na igreja de 15 em 15 dias, não tem compromisso. Mas não é a igreja, não é a igreja de pedra, não é a denominação Nação Santa. Eu nem falo esse nome. Mas é a reunião da igreja, das almas, pedras vivas. A Bíblia diz que a igreja é formada por pedras o quê? Pedras vivas. Nós somos pedras vivas. Na verdade, o templo somos nós. O templo somos nós. O Espírito Santo habita em quem? Em nós, em cada um de vocês. E eu quero crer nisso, porque se há o Espírito Santo, há o poder do Espírito Santo. Se há o poder do Espírito Santo, é porque existe fé em Cristo. Se existe fé em Cristo, existe milagre, existe o sobrenatural, existe transformação na vida de vocês. Diga a glória a Deus. Eu tenho que sair daqui com essa certeza, pastor. Vai acontecer milagre. Vai haver transformação na minha vida. Vai haver mudança na minha vida, porque eu recebi Jesus Cristo, porque eu tenho fé em Jesus Cristo. E foi isso que Jesus Cristo disse, que se nós realmente crêssemos, se na verdade, ele disse, na verdade eu vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço. Ele falou isso antes para os discípulos, irmão. Ele disse que a igreja seria estabelecida por essa fé. Cristo como Senhor, Cristo como Filho de Deus. A igreja tem que crer que nós estamos na nova era. Não é o tempo do templo de pedra, mas é o tempo do templo do Espírito. Você não está no templo de pedra. Você é o templo do Espírito pela fé em Jesus Cristo. O poder está dentro de quem? O poder está dentro de quem? Você crê que o poder está dentro de você? Então receba em nome do Senhor Jesus. Você vai poder transformar vidas. Você vai poder tirar pessoas de misérias espirituais. Você vai suprir a carência espiritual, porque você foi suprido. Você foi suprido. Se você creu em Cristo, se você tem conhecido Cristo, se você tem recebido a palavra de Cristo, você tem sido suprido, você tem sido alimentado. E foi isso que Jesus deixou claro para Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A boca de Deus está aqui, ó. A boca de Deus está aqui nas Escrituras, principalmente no Evangelho da Salvação. Amém? E Jesus disse que tudo que for pedido em nome dele, isso seria feito, irmãos. Ele faria. E os discípulos de Jesus aprenderam isso. Eles sabiam que eles foram investidos de uma autoridade, que quando a pessoa crê em Cristo, ela é investida de uma autoridade. Ela recebe uma autoridade, ela recebe um poder para transformar, ela recebe um poder para curar. Ela olha para o problema e ela diz: em nome de Jesus, isso vai mudar. As coisas não podem continuar como eram antes, minha filhinha. Se existe tristeza, se existe problema na sua casa, esses problemas, eles têm que cessar. Tem que haver mudança. Tem que haver transformação. Pastor, tem tristeza na minha vida, tem perturbação na minha vida, tem problema na minha casa, tem problema na minha vida, tem doença na minha família, tem miséria na minha família, mas isso não pode continuar como está. Isso não pode continuar como está. Jesus Cristo já se manifestou, Jesus Cristo já veio, Jesus Cristo já foi, Jesus Cristo já enviou o Consolador para estar conosco, porque Ele disse que o Consolador estaria conosco até a consumação dos séculos. Então eu quero dizer que o poder de Cristo está dentro de cada um de vocês, e vocês têm que crer: pastor, eu estou aqui no templo de pedra ou no templo carnal, no templo de carne.
no templo vivo. Eu estou no templo morto, vamos a um termo melhor, ou eu estou no templo vivo? Você está no templo vivo. Você é o próprio templo vivo. Nós unidos aqui, irmãos, nós estamos glorificando o nome de quem? Nós estamos glorificando o nome de Deus. Nós unidos aqui, nós estamos nos aproximando de Deus. É isso que gera o fortalecimento, é isso que vai gerar o poder, é isso que vai gerar o milagre, é isso que vai gerar a transformação. Mas em nome de quem? Em nome de Jesus. Pela fé no Salvador. Pela fé no Salvador. Cristo curando com o poder de Deus. Cristo transformando vidas. Uma cura divina aconteceu nessa passagem pelo poder do Espírito Santo da verdade. Mas é em espírito e em o quê? E em verdade. Antes a situação do coxo, irmãos, era a mesma. Era a mesma. Era aquela, todo dia era a mesma o quê? Alguém tinha que carregar ele, pastor Wendel, levá-lo, alguns amigos, alguns colegas, alguns parentes, todo dia tinha que colocar ele aonde? Na porta da onde? Na porta do templo. Mas no templo não acontecia o quê? Não acontecia nada, por quê, pastor? Porque as pessoas estavam na tradição. O templo representa a tradição judaica. Mas os homens de Deus representam a igreja de Cristo. Pedro e João se aproximavam de Deus. Mas os judaizantes, os fariseus, os religiosos, estavam no costume, na tradição. Ou seja, não existia o poder espiritual, não existia ajuda espiritual. Por que que não existia? Por que que eu não recebo ajuda espiritual? Porque eu não me aproximo de quem? Porque eu não me aproximo de Deus através da verdade. Eu não me aproximo de Deus com a minha consciência espiritual de necessidade que eu tenho. Há primeiro, irmãos, uma necessidade de consciência espiritual, da necessidade espiritual, da própria necessidade espiritual. Se Deus não abrir o entendimento espiritual, você vai ficar na tradição, você vai ficar pedindo esmola, você vai se acostumar com a esmola. A situação do aleijado aqui na porta do templo era essa. Ele não vislumbrava uma ajuda espiritual. Por quê? Porque ele estava distante de quem? Ele estava distante de Deus, e a própria igreja estava distante de Deus. Ele ficava numa porta chamada o quê? Formosa. Sabe por que essa porta era chamada Formosa, irmãos? Essa porta era uma porta grande, era uma porta coberta de ouro, era uma porta coberta de bronze, era uma porta linda. Para abrir essa porta, tinham que juntar muitos homens, porque ela era uma porta pesada. E por essa porta passavam muitas pessoas. Mas só que eram pessoas que não se aproximavam de quem? Não se aproximavam de Deus. E quando você não se aproxima de Deus, tudo que era antes vai continuar como era antes. Quem está entendendo, diga amém. Vai continuar tudo como era antes, seu Carlinhos. Se não houver aproximação de Deus, eu não vou ver mudança, eu não vou ver milagre, irmã Rosângela, eu não vou ver. Aí a pessoa está na religião e ela não recebe ajuda espiritual. Tem gente que está dentro da igreja sem ajuda espiritual, e tem gente que está fora da igreja esquecido também. Mas Pedro e João iam para o templo, por quê, pastor? Porque eles aproveitavam todas as oportunidades, mas eles iam para adorar quem? Adorar a Deus. Pedro e João adoravam a Deus. Pedro e João sabiam, eles sabiam que o problema, que a questão não era mais a tradição, era a consciência espiritual que eles receberam de Jesus Cristo. Pastor, nós precisamos de perdão, sim ou não? Nós precisamos de salvação, nós precisamos de transformação, mudança interior,
nós precisamos de regeneração, nós precisamos de arrependimento. E quando eu tenho essa consciência, e quando eu me lanço aos pés de Jesus, sabendo que Ele é Salvador, sabendo que Ele é Senhor, com essa certeza no meu coração, com essa convicção, porque isso é que é fé, de que Ele é o Filho de Deus, eu sou investido com o poder do Espírito Santo. Eu recebo o Espírito Santo. E a partir do momento que você recebe o Espírito Santo, você vai poder ser transformado e também vai poder transformar vidas. Você vai poder orar pela sua mãe, você vai poder orar pela sua casa, você vai poder orar pelo seu filho, você vai poder determinar mudança, porque nada poderá continuar como era o quê? Como era antes. Tudo tem que ser mudado, tudo tem que ser transformado, porque Deus está na sua vida. Porque você se aproximou de Deus através de Jesus Cristo. Pedro e João se aproximaram de Deus através de Jesus Cristo. Então não eram religiosos. Os sinais aconteciam na igreja, irmãos. Os sinais aconteciam na igreja. Veja em Atos 2:43 o que a palavra diz. Em cada alma havia o quê? Atos 2:43. Antes um pouquinho. Não precisa mudar a página não. Está no mesmo livro. Atos 2:43. Em cada alma havia o quê? Temor. Estão entendendo? Amém? As almas tinham respeito. As almas tinham respeito ao nome de quem? Ao nome de Jesus. As almas tinham respeito à autoridade de Jesus. Esse temor aqui é um temor santo. E muitas maravilhas e sinais se faziam o quê? Ou seja, eles realizavam grandes obras pelo Espírito Santo. Eles conseguiam, irmãos, aniquilar a miséria. Eles conseguiam libertar cativos. Eles conseguiam conversão de muitas almas. A palavra diz aqui, olha o que acontecia nessa igreja. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha o quê? E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de quê? Louvando a Deus e caindo na graça de todo. Ou seja, o povo via algo diferente na igreja. O povo via o poder de Deus manifestado na igreja. Ou seja, eles viam que aquelas pessoas estavam sendo transformadas. Caíam na graça. Todo mundo se impressionava com a vida desses que louvavam a Deus. E a palavra de Deus diz assim: e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de quê? De salvar. Glória a Deus. Havia salvação, irmãos. Por quê, pastor? Porque eles conheciam Deus de todo o quê? Não é pela frieza da prática de estar na igreja, não é o fato de vir, mas é o fato de se aproximar de quem? De quê? De coração, irmão. Alma, pastor, fé naquilo que eu recebi de Jesus Cristo, respeito pela autoridade e poder de Jesus Cristo, respeito a Jesus Cristo como Salvador, respeito a Jesus Cristo como poderoso para transformar vida. E eu preciso transformar a vida de alguém, eu preciso transformar a minha vida, eu preciso ir ao encontro dos esquecidos. Tem pessoas esquecidas na sua casa, tem pessoas esquecidas na sua família. Está esquecido por quê, pastor? Porque está doente e você não faz nada. Você está vendo a falência da sua família, você está vendo a falência dos seus filhos, você está vendo a miséria entrando, a tristeza entrando, a depressão entrando, e você não faz o quê? Não faz nada. Você não leva ajuda espiritual.
Talvez você está ajudando com o quê, pastor? Com material. Amém? Ah, não, pastor, eu dei um sacolão. Ah, eu dei um dinheiro. Eu fiz isso. Eu fiz aquilo. Mas nós já mudamos o tempo. Nós já mudamos o tempo e já mudamos o templo. Já não é mais o templo em que a alma fulminada ela não é alcançada. Nós estamos no tempo, igreja, de enxergar o sofrimento alheio e ir ao encontro do sofrimento alheio. Nós não podemos nos conformar com os coxos. Nós não podemos nos conformar com os paralíticos espirituais, porque nós temos dentro de nós a ajuda espiritual. Nós temos o poder de Cristo dentro de nós, sim ou não? Porque talvez você pense que não tem, mas não tem por quê? Porque você é um frequentador do templo antes de Cristo. Você é um frequentador da sinagoga, do judaísmo, do templo de Herodes, do templo de Salomão. São frequentadores frios, são frequentadores que vão por tradição, por costume, e nós temos que parar com isso, de chegar na igreja, o coração continuar gelado, o coração continuar frio, não ter ajuda espiritual. Qual é a ajuda espiritual? Uma oração vai ser suficiente. Uma oração já mostra que você tem o calor do Espírito Santo. Uma oração é poderosa, mas você tem que ministrar, você tem que chamar a atenção dessa pessoa, você tem que fazê-la enxergar que existe saída, porque está todo mundo como? Ah, eu não aguento mais. A pessoa está precisando do nome de Jesus, mas você dá o quê? Uma esmola. Tem gente dentro da nossa casa que está precisando do nome de Jesus, mas eu dou o quê, pastor? Esmola. Ah, pastor, mas eu já fiz de tudo e a pessoa não se mexeu. Continue perseverando, continue ministrando, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Você tem que continuar acreditando pela fé. Pastor, pela fé vai haver mudança, pela fé vai haver transformação, pela fé vai haver ressurreição, pela fé a doença vai sair, pela fé a crise vai terminar, pela fé esse mal ele não vai prevalecer, em nome do Senhor Jesus. E eles sabiam que o nome de Jesus era poderoso, irmãos. Eles chegaram para o coxo e disseram: em nome do Cristo Nazareno. Glória a Deus. Mas primeiro a pessoa tem que despertar. Primeiro a pessoa tem que esperar a ajuda espiritual. Ela tem que esperar a ajuda espiritual, porque você vai evangelizá-la. Tem muita gente dentro da igreja que não sabe o que é evangelho, irmãos. Por quê, pastor? Porque os evangelistas não evangelizam. Deixam as pessoas frequentar a igreja com seus costumes, tradições, buscando ouro e prata. Tem gente buscando ouro e prata dentro da igreja, na porta da igreja e fora da igreja. Mas por que está buscando ouro e prata dentro da igreja? Porque a igreja é fria. Por que se prega prosperidade material dentro da igreja? Porque a igreja é fria, porque é uma igreja que não está preocupada com a glória de Deus. E um povo também tradicionalista, um povo costumeiro. Amém? Um povo que vem, por quê, pastor? Porque deu a hora da oração. Ah, hoje é dia da igreja. Mas você vem você vem no físico, mas não vem o quê?
mas não vem com sentimento espiritual. Você não vem para adorar. Você não vem para se aproximar de Deus. Você não vem para se consternar diante do Senhor, para sentir, para pedir ajuda, para dizer que você é um necessitado, para dizer que você crê no poder de Jesus Cristo. Você não vem para se humilhar. Você chega aqui, coração gelado, frio, e não se aquece por nada. Quantos passavam pelo coxo, irmãos? Quantos passavam pelo coxo? Uma porta com 20 metros quase de comprimento, de altura, uma porta tão linda, chamada o quê? Formosa, mas não tinha resultado. Muitas vezes nós estamos vindo para a igreja, mas não estamos encontrando o quê? Resultado. Por quê? Porque não existe aproximação de Deus. Entendam isso. Pastor, eu frequento a igreja há tanto tempo, mas tudo está como era o quê? Guarda essa frase. Porque muitas pessoas aqui estão com esse problema. Tudo continua como era. Está igual o Roberto Carlos. Quase nada se modificou. Eu acho que é Roberto Carlos, Erasmo Carlos, não sei. Será que você vai continuar assim ou vai buscar ajuda espiritual? Irmãos, todo mundo fazia caridade. O coxo ia para lá por quê? Porque ali tinha esmola. Mas o que adianta a esmola sem Cristo? A esmola sem Cristo não vai mudar a vida de quem? De ninguém. Amém? A esmola sem o evangelismo não vai haver milagre, porque o milagre só acontece quando há evangelismo. Por isso que Jesus disse: ide pregai o evangelho, aquele que crê será o quê? Será salvo, será batizado. E nessa de pregar o evangelho, ele diz também: curai os enfermos, imponham as mãos nos enfermos, eles serão o quê? Porque o evangelista, ele está investido do poder de Deus. O evangelista, ele olha para o diabo e ele diz: está repreendido em nome de Jesus. O evangelista, ele vê a miséria, ele vê a tristeza, ele vai ao encontro, irmãos, ele vai ao encontro. Não adianta engordar membro, não adianta eu conseguir membro para a igreja. Eu preciso de evangelistas. Eu preciso de pessoas que tenham consciência espiritual, pessoas que têm fé ativa, porque nós só vamos poder mover a vida de alguém pela fé ativa. Só pela fé ativa, seu Carlinhos, que o senhor pode profetizar na vida do seu filho, na vida da sua esposa. Agora, se chegar como um frequentador do templo, o senhor vai fazer a oração das 9, o senhor vai fazer a oração do meio-dia, o senhor vai fazer das 15 horas, mas tudo vai continuar como era o quê? Como era antes. Amém, minha filha? Não pode continuar como era antes, tem que mudar. Tem que, pastor, o que era pior vai ter que melhorar. É isso que eu quero que vocês entendam. E Pedro e João sabiam disso. Pedro e João colocaram isso em prática. Vamos lá, vamos no templo. Glória a Deus. Subir e descer do templo no dia do culto é o que nós fazemos. Mas eu pergunto: e a aproximação de Deus? E o poder do Espírito Santo? E o nome de Jesus? E a grande obra? E o milagre? E a transformação? Não está acontecendo nada? Então tem alguma coisa errada. Ah, pastor, tem uma macumba lá. Eu estou achando que o meu negócio está dando para trás, porque eu estou sentindo que tem alguma coisa errada. É porque você não está vivendo pela fé, porque você não está se aproximando de Deus, porque você não está ministrando a palavra, porque você não está profetizando na vida do seu filho, na vida do seu neto, na vida da sua filha. Você não está profetizando. Ah, pastor, mas eu estou profetizando. Então continue, não pare.
Não pare, porque quem tem o poder do Espírito Santo, irmãos, a Bíblia diz que é como uma fonte de água que jorra, sem parar. Jesus comparou o Espírito Santo a uma fonte de água viva, que virá do seu ventre, do seu interior, fluirão rios de água viva, rio de Deus. O rio de água viva é o rio de Deus. O rio de água viva é o Espírito Santo. É aquele que o poder, é aquele do qual flui o poder de Deus. E esse poder Jesus dá a quem crê, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Eu estou mostrando a vocês em termos práticos o que aconteceu em Atos 3. A base espiritual, a base de ajuda espiritual, de manifestação de poder espiritual que aconteceu aqui. Não era simplesmente o fato de ir para a igreja, subir ao templo e descer ao templo. Pastor, nós estamos indo para a igreja, a van passou aqui agora, glória a Deus. Estamos chegando aí, pastor. Hoje atrasou um pouquinho, mas nós estamos chegando. Aí chegou. Mas e aí? Você vai ficar no templo ou vai se tornar o próprio templo? É templo vivo ou é templo morto que você está frequentando? Não é o templo de pedra, mas é o templo vivo, onde há fé, esperança no seu próprio quê? Coração. No seu próprio coração, a fé e a esperança. No seu próprio coração, a vida. No seu próprio coração, posso estar vendo o pior quadro, mas eu vou profetizar em nome de quem? Em nome de Jesus, vai haver mudança. Pode ter sido, pastor, mal de nascença. Esse mal pode ter vindo, já está vindo lá de trás. Esse mal é hereditário, pastor. Minha tia separou, minha avó separou, e agora minhas filhas estão separando, meus filhos estão separando. A depressão era lá do tempo de titia, era do tempo da bisavó, passou para a avó, passou para a sua geração, e aí? O coxo era coxo desde nascença. Mas sabe o que a família dele fazia? Ou os amigos? Vão levar ele para a porta da igreja para ele pedir esmola. Mas ninguém pensava no poder de Cristo, que já tinha vindo em carne e sangue e já tinha realizado a grande obra na cruz, e aquele homem continuava sem ajuda espiritual. Aquele homem continuava sentado na porta do templo, desconhecendo a verdade, e muita gente entrando e saindo da igreja também sem se aproximar desse homem, irmãos. Amém? Esquecidos. Tem muitas pessoas esquecidas da igreja, mas por quê? Porque a igreja também está sem o poder de quem? Sem o poder de Deus. Você está sem o poder de Deus. As pessoas estão sofrendo na sua casa, estão esquecidas, porque você não fala de Jesus com elas. Você não faz questão de tentar puxar pelo braço. Vamos comigo para a igreja, vamos adorar, vamos louvar, vamos ouvir a palavra. Tem ajuda espiritual para você. Esse é o remédio. Vamos tentar. Nós já tentamos o remédio, nós já tentamos o diazepam, nós já tentamos o Rivotril, nós já tentamos o psiquiatra, nós já tentamos o médico, nós já fizemos de tudo. Mas agora vamos buscar ajuda o quê? Ajuda espiritual. Pedro e João não tinham recurso material, irmãos, mas eles falaram: não tenho ouro nem prata, mas é aquilo que eu tenho, eu te dou. Olha o que ele fala aqui. Eu vou logo nesse versículo para a gente encerrar. Versículo 6. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Essa é a ministração da ajuda espiritual, com base naquilo que você crê, irmão. Talvez a pessoa não creia em nada, talvez a pessoa não esteja com esperança em nada espiritual. Não, vou ficar deitado aqui no sofá, mais tarde eu vou ver se eu arrumo alguma coisa para fazer,
mas ninguém está com a visão espiritual, ninguém conhece Cristo como ajuda. É diferente de Bartimeu. Esse coxo é diferente do cego de Jericó. Bartimeu, quando ele ouviu, quem está passando aí? Jesus de Nazaré. Ele começou a gritar: filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Quando você começa a pedir ajuda espiritual, existe um povo que quer te calar. A palavra diz que chegaram para ele e mandaram ele ficar quieto. Aí ele gritou mais ainda. E a palavra diz que Jesus parou. A palavra diz que Jesus mandou aqueles que estavam mandando o cego parar, que o trouxessem até Jesus. E Jesus pergunta a ele: o que queres que eu te faça? Ele disse assim: que eu torne a ver. E ele ficou curado, irmãos. Tem gente que está buscando ajuda espiritual por si mesma. Tem gente que reconhece que Cristo tem poder para curá-la. Mas quantos coxos tem na sua vida, no seu caminho? Por quantos coxos você passa? Talvez tem coxo dentro da sua própria casa. Pastor, tem um coxinho lá em casa. Tem um coxinho lá em casa. Tem um aleijadinho lá em casa, que só fica sentado, sem saber o que fazer, passando dia a dia, e tudo continua a mesma. Tudo está igual como era antes. Dá para cantar. Mas a palavra diz que eles foram, irmãos, ao encontro do coxo. E nós temos essa responsabilidade como discípulos de Jesus. Às vezes a gente fala de Cristo e o coxo ainda não tem força para levantar. Mas nós estamos evangelizando. E se nós estamos evangelizando, nós vamos aperfeiçoar a obra. Dá a mão. Dá a mão. Pastor, mas eu já falei de Jesus e ela não levantou. Eu já profetizei e ele não levantou. Então você vai fazer o quê? Dá a mão, continua trabalhando. Olha o que a palavra diz. Versículo 7. E tomando-o pela mão, quem que levantou ele? Pedro. Pedro que levantou. Pedro ministrou o nome de Jesus, mas ele teve que fazer o quê, igreja? É isso que eu quero que você entenda. A obra continua. Eu vou ter que fazer um esforço físico também. Além de falar, eu vou ter que fazer. Eu chamo isso aqui de fé ativa, não só de palavras. A incredulidade dele era tão grande que ele deve ter ficado olhando para Pedro assim, ó. Você fala de Jesus, a pessoa não reage, não, irmão, ó. Ela fica parada. Fulano, vamos na igreja hoje? Ah, estou enjoada. Fulano, vamos na igreja hoje? Ah, hoje não, estou com dor nas pernas, estou com dor nas costas, estou com dor de cabeça. Estou chateado. Amém? Ah, hoje eu não estou bem, tomei o remédio agora, estou babando um cadinho aqui, que eu estou pegando no sono. Amém? Mas a palavra diz que Pedro fez o quê? Tomando-o pela mão direita, levantou. Insistência, irmão, perseverança. Não, vai dar certo sim. Vai dar certo sim. Às vezes eu vou ser obrigado a levar nas costas. Mas por quê, pastor? Porque eu faço parte da igreja de Jesus. Por que eu vou insistir? Porque eu faço parte da igreja de Jesus. Ah, não quer não. Mas você vai continuar ministrando. Você vai continuar ministrando. Você vai segurar pela mão, vai levantar. Só o nome de Cristo aqui, irmãos. Pastor, é pelo poder de Cristo que houve o milagre? Sim. Mas a palavra está dizendo aqui que Pedro tomou o coxo pela mão e levantou. Porque a pessoa está num estado de incredulidade tão grande que nem falando o nome de Jesus, muitas vezes, ela vai reagir. Vai precisar de quê, pastor? De um apoio mais
mais forte. Vai precisar de uma fé mais direcionada. É um tiro bem dado, irmãos. Mirar, mas tem que acertar no alvo. Não adianta a gente falar de Jesus de uma forma aleatória. Eu tenho que falar direcionado. Não é com você que eu estou falando. Essa palavra é para você. Levanta e anda. Dá a mão. Glória a Deus. E a palavra diz que o tornozelo e os pés se firmaram. O tornozelo do coxo, os pés do coxo se firmaram. Olha o processo de recuperação como que é. Vai depender de um empenho do evangelista, vai depender de uma ajuda do evangelista para o cara se firmar, para depois ele o quê? Ele saltar. Aí a palavra diz que o quê? E saltando ele, pôs-se em pé e depois fez o quê? Andou. E depois fez o quê? Entrou com ele no templo andando, saltando. Aí chegou no ponto da fé, louvando a quem? Coisa que esse homem nunca imaginou que ia acontecer. Vocês estão entendendo, amém? Sempre viveu a vida toda na porta do templo, mas nunca teve alguém que dissesse a ele: Jesus Cristo, o Nazareno, te cura. É só isso que você precisa falar, irmão, e insistir. Pastor, eu creio em milagre, eu creio no poder transformador de Cristo. Então profetiza o nome de Jesus na vida das pessoas que você ama. Vá ao encontro desses coxos. Vá ao encontro desses coxos que estão dentro da nossa própria casa. E eles vão ser abençoados. Quem crê, diga glória a Deus. Pode fechar a Bíblia.